Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming. Hello meninas, Makeup Glitter no ar, novamente, mais um videozinho, hoje especial, vou falar sobre pincéis, muita gente me perguntando como é que são, para que servem, qual é o melhor, então vou falar basicamente sobre os pincéis que eu uso, os que eu mais gosto, para vocês terem uma ideia aí de como que é essa coisa de pincéis, esse universo dos pincéis. Olha, o meu esmalte de hoje, o glitter, né, tá no esmalte. São dois esmaltes, vocês podem ver, uma cor mais escura, esse aqui flocado em cima. O de baixo é esse da Dot, me chamou muita atenção a primeiro momento, porque o nome dele é Guarapari, minha cidade. E ele tem essa cor assim, tipo marrom, eu acredito que seja por causa das areias monazíticas, que são escuras, né? Então tem essa corzinha aqui. E o de cima, que é o glitter, é esse raio beta da Big Universe. Eu amo esse esmalte, ele é muito bonito. Ele fica esse efeito desses floquinhos de glitter. Eu acho assim que combina com qualquer esmalte. Eu achava que não combinava com esmalte escuro, tipo esse aqui, ó. E ele ficou assim bem interessante, eu gostei bastante. E o meu batom é o 74 da Dylos, amo Dylos, né? Essa cor bem escura, tipo uva. E essa cor, ela tá com tudo agora no inverno, gente. Muito legal. Bem, vamos passar para os para os pincéis. Vamos lá. Primeiro pincel é esse pincel da Belize. É o pincel de pó que eu utilizo. E eu gosto muito dele porque ele é bem grande, é bem fofinho e ele espalha bem o produto, né? Quando a gente vai passar o pó. Então eu acho assim ele muito bom e pra mim assim serviu super bem. Veio realmente a calhar. Gente, esse é o Xaxá, ó. Meu gatinho, fofíssimo. Já postei algumas fotos dele na minha página, né? E algumas pessoas já conhecem. Ele é assim mesmo, fofinho, todo amarelinho, parecido com Garfield. Quando ele dorme, ele fica o tempão dormindo. E ele é assim. Agora ele tá assim meio imperativo, mas daqui a pouco ele volta a dormir. Bem, vamos lá, vamos continuar. Vamos passar para os pincéis de corretivo. Eu uso esse aqui da Manila, que é chanfrado. Muita gente usa esse pincel para base, mas eu prefiro para corretivo. Eu tenho esse chanfrado, que eu acho muito bom. Chanfrado. Eu gosto desse da Macrylan. Para blush, por ser mais fofinho também, porque eu prefiro maior o pincel para aplicação do blush. Hoje eu passei o blush e passei um pouquinho do iluminador da Maybelline, que é o meu predileto. Eu utilizo o mesmo, sempre utilizo o de blush também para passar o iluminador, fica legal. Esse aqui, vou dar uma dica para vocês agora, uma dica que ninguém me falou, mas pra mim, assim, foi super importante. Muita gente usa isso, tipo pincel, pra, né, pentear as sobrancelhas. Ele é indicado para isso. Mas melhor ainda quando você aplica a máscara de cílios, você dá aquela puxadinha, depois com esse pincel e passa novamente a máscara de cílios, você tem um efeito potencializador na máscara de cílios. Muito bom. Péssimo. Tem esse aqui que é o Black. Uns conhecem também como vassourinha, porque quando cai algum pozinho a gente vem aqui e retira com esse pincel. Tem
Tem esse aqui também, que é o KP120 da Macrilan, que ele é para aplicação de sombra, mas às vezes eu utilizo ele também para aplicação do primer, para poder fazer a base da sombra. Eu passo ele no lápis, aquele Jumbo Milk da NYX, e aplico na pálpebra móvel com esse pincel, que ele tem a cerda sintética. Ele é muito bom também para esse tipo de trabalho. Tenho esse aqui da Belisse, que é para lábios, pincel para batom. E gente, como eu falei no vídeo do sorteio, esse é o meu pincel, um dos favoritos, né? Para aplicação de base, ele é perfeito, é o predileto mesmo, não tem como. Porque ele deixa a pele super natural, Duo Fiber. É o KP121 da Macrilan. As cerdas dele são mais densas nessa parte escura e na parte branca ele é mais leve. Quando você aplica o produto e você vai espalhando, ele vai deixando um ar totalmente natural. Então ele é muito bom mesmo. Tá no sorteio também do Makeup Glitter. Quem for aí a ganhadora vai poder dizer depois que realmente ele funciona. Agora, gente, eu vou passar para os queridões pincéis de sombra. Esse é o KP119 da Macrilan. Ele é para aplicação de sombra no côncavo. E ele serve tanto para aplicar na pálpebra móvel, como também para poder fazer a aplicação da sombra no côncavo, para poder fazer aquele efeito daquela curvinha que a gente faz e fica assim, dá aquela profundidade no olhar. Ele é muito bom para esse tipo de coisa, mas o meu predileto não é ele. Eu já vou falar sobre o meu predileto. Tenho esse aqui da Belisse, que ele é chanfrado, que ele serve para aplicação de sombra também. Eu utilizo ele quando vou aplicar mais no cantinho, a sombra do cantinho, perto do cantinho da lágrima. Ele é muito bom. Passar para o próximo. Esse aqui, gente, é novidade, é o da Dylos. É o número 16 da Dylos. Tá super em alta nos sites, inclusive eu fui ver hoje. Em alguns sites, muitos desses pincéis que eu considero os melhores para aplicação de sombra já estão em falta. Esse pincel aqui, que é o pincel chamado pincel caneta, ele é muito bom para você fazer também o contorno do côncavo ou aplicar a sombra entre o côncavo e a pálpebra, porque às vezes você vai fazer um degradê, você quer aplicar uma cor diferente, então você utiliza esse tipo de pincel. Esse pincel aqui, que é o W93, é um pincel chanfrado para aplicação de sombra no côncavo, considerado profissional. Eu ouvi muito falar sobre esse pincel, então eu resolvi comprar para poder utilizar, para dar minha opinião, né, a respeito. Por ele ser assim chanfradinho, ele é mais fácil para você encaixar no côncavo. Esse aqui gosto muito dele, é o pincel de precisão, é o W907 da Macrilan. E ele é mais para você utilizar uma sombra em creme, ou quando você vai utilizar o jumbo e você quer passar com o lápis, você aplica ele na ponta do lápis e vai delineando a pálpebra móvel bem devagar. Ele serve também para você passar na linha d'água, para poder esfumar uma sombra. Então ele é mais indicado para esse tipo de coisa, por isso você vê que ele é pequenininho. Vamos ao próximo. Gente, esse aqui é o chanfrado W104. Eu utilizo ele para delineador em gel. Para poder fazer aquele tracinho, né, bem delicado. Muita gente usa aquele que é bem fininho. Eu prefiro esse porque eu acho que na hora que você vai encaixar o cantinho aqui, ele encaixa melhor. Sobre esse do batom eu já falei.
Agora eu vou falar sobre esse, um dos meus prediletos. W905 da Macrilan, para esfumar a sombra, ele é muito bom. Tanto quando você faz a aplicação da sombra na pálpebra móvel e coloca 2 ou 3 cores, quanto quando você vai fazer o contorno do côncavo. Ele é muito bom mesmo. Ele parece um pouco com o KP118 da Macrilan, que é esse aqui. Só que ele é um pouquinho mais fofo. Mas esse aqui também é muito bom para aplicação da sombra no côncavo. Sobraram 3 pincéis. Por incrível que pareça, se vocês observarem, eles são diferentes, mas a numeração deles pela Macrilan é a mesma, KP117. É o meu predileto, mas o meu predileto não é esse aqui, por exemplo. Porque colocando esses dois aqui, um do lado do outro, vocês veem que esse é bem diferente desse. E na verdade esse aqui é mais para você aplicar a sombra na pálpebra. Esse sim é o que eu gosto de fazer o côncavo com ele. Porque se vocês observarem, ele é fofinho, ele não é tão gordinho quanto o KP119, que seria o mais recomendado, né, para poder fazer o côncavo, pelas instruções que a gente vê dos profissionais que falam sobre o pincel, mas a minha preferência é por esse, com certeza. Esse para mim é o melhor. Mas aí você tem que ficar atento à questão do corte, para poder observar o pincel quando você for comprar. Mas com certeza, os meus prediletos, se você me perguntasse quais pincéis eu tenho que ter para poder fazer uma maquiagem, eu diria o KP117, o KP118, o KP119. E dos profissionais, o W905 e o W903, para aplicação da sombra e fazer esse cantinho esfumado. Agora, para o rosto, um pincel de blush, que não precisa ser exatamente aquele chanfrado, pode ser esse redondinho que eu tenho, e o pincel para pó, porque é importante para você estar fazendo a aplicação de toda a maquiagem. Com relação à aplicação de um produto diferente, né, que seria o Duo Cake, eu prefiro esse tipo de pincel, que as pessoas indicam, né, na verdade, para aplicação de base. Eu acho que ele é bom para o Duo Cake também. Eu utilizo o Duo Cake, algumas pessoas não gostam muito. O Duo Cake da Vult, ele é um pouquinho mais seco. O da Dylos, ele é mais cremoso, pode ser até utilizado como corretivo também. É uma opção. Então, meninas, esse foi o vídeo dos pincéis, que eu mostrei todos os meus pincéis para vocês, que eu uso nas minhas maquiagens, né, normalmente. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, quiserem alguma sugestão sobre aquilo que vocês devem comprar, de preços, onde encontrar, podem estar escrevendo no meu canal ou no Makeup Glitter lá no Facebook, que eu respondo para vocês. Beijo, tchau para vocês, até o próximo vídeo. Girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby.